O 14º vídeo, nós vamos tratar da tragédia grega, a segunda família, que acontece as maldições relatado no teatro grego, né? Então, a saga da segunda família. A primeira família foi do Labdasa e agora a família dos Atrídas, né? É muita história, muito complexo, mas a gente vai tentar trabalhar o vídeo e a maldição dos Atrídas visando essa linhagem para chegar em Orestes. Por quê? Até explicar como essa maldição ela passa de geração para geração e tem uma influência. No caso aqui dos Atrídas, ele não é infeliz como no caso de Édipo, do primeiro vídeo, do 13º da tragédia grega, aonde destruiu, onde os Labdasas, pela maldição, a família foi toda destruída. Tem as peças os 7 contra Tebas, que os 12 irmãos se matam, dos filhos de Édipo, isso do Labdasa, e tem a peça dos persas até chegar em Édipo rei, que é o principal foco da saga dos Labdasa. No caso do Labdasa, repetindo, há uma destruição completa da família, né? Aqui, essas maldições, a gente tenta, na complexidade da família dos Atrídas, chegar em Orestes, mas o final não é tão não é infeliz como foi o de Édipo. Ele consegue, há uma recuperação, isso mostra as encenações do teatro grego, a que propósito fazia com que, através da cartaz, que era a forma de você, os sentimentos, as maldições, as transmissões psíquicas, serem absorvidos pelo ser humano, e era uma verdadeira aula, né, de cultura, de educação, da arte, da música, e a gente vai explicar, depois desses 2 vídeos, todo esse papel, o que foi a interpretação dos poetas, os aedos, que eram poetas cantadores, não era esse poeta de hoje que a gente conhece contemporâneo. O aedo era o Homero, que antecede as tragédias gregas. Ele inaugura essa tradição das epopeias que antecede a tragédia, através de ser um poeta édo. O que é um poeta édo? É aquele que, através da lira, da música, ele fazia os versos cantados. Então, já que a escrita não existia, não era um hábito, né, não era uma tradição, era através da oralidade. Então, o Homero, através das Ilíadas e da Odisseias, inaugurou esse ramo de epopeias. Depois vêm as tragédias gregas, né, que é a interpretação desses feitos heróicos. E hoje nós estamos falando da saga dos Atrídas, que começa com Tântalo. Tântalo é um famoso rei da Frígia ou da Lídia, né? Era muito comum essa relação de humanos e deuses. Então, é por isso que as 2 famílias, Labdasa e os Atrídas, ele tem essa relação aristocrática, porque ele tem uma linhagem com os deuses, né? Então, Tântalo é filho de Zeus, né? Do deus do Olimpo. Então, Tântalo foi amaldiçoado, e aí a gente vai começar, mas a gente vai destrinchar isso, quando seu filho Pélopes, que era neto de Zeus, ele serviu num banquete, ele ofereceu como oferenda a Zeus e a Hera e a Afrodite, né? Ele ofereceu
numa sopa. Quando Zeus chegou procurando, cadê meu neto, não sei o que, ele tinha imolado, servido, né, o próprio filho, o Tântalo, e depois desse feito, Zeus e Hera notaram um gosto diferente da carne, que não era carne animal. Afrodite comeu, porque estava com ansiedade, a filha dela tinha desaparecido, aí outra história que a gente desdobra, mas não vai entrar. Ela tinha sido raptada, né? Estava no Tântalo, Perséfone, que era filha de Afrodite, estava no Tântalo, raptado por Hades, que era o irmão de Zeus. Zeus ficava no Olimpo, no céu, e Hades no Tártaro, no inferno. Era a divisão, né, dos poderes entre a terra, céu e inferno, que mesmo sendo representante de uma mesma família, eles optaram pelo tomar esse poder nesses locais. Então Hades raptou a filha de Afrodite. Ela estava ansiosa e aí com fome, depois de uma viagem longa, esse negócio todo, chegou e começou a comer a carne. Isso tem uma história que a gente vai desdobrar, né, justamente nessa saga da família. Quando Zeus percebe que comeu o neto e não era carne animal, porque naquele tempo os homens eram bárbaros. Bárbaros, isso era comum, né? E aí Zeus amaldiçoou Tântalo. Tem um ditado, né, que a gente conhece, que é o sacrifício de Tântalo. Qual é? Essa maldição que Zeus, porque o Tântalo era filho de um deus com um mortal, então ele era um semideus, foi amaldiçoado para ficar no Tártaro. Mas qual era? Ele não morreu, ele foi amaldiçoado e ficou eternamente. O sofrimento, quem não conhece, né, o sofrimento de Tântalo, porque ele tinha vontade de beber água, as águas baixavam. Quando ele botava a boca no Tártaro, ele não conseguia beber água. Quando ele queria comer, o vento deslocava as frutas, as árvores, onde tinha algum alimento. Ele levantava a mão para poder pegar, ela se deslocava para cima. Então esse é o sofrimento de Tântalo, né? Que ele foi amaldiçoado e sofre eternamente. Logicamente, isso é uma interpretação mítica, é o papel da mitologia na tragédia grega que chega até nós, né? Então, aqui eu vou te explicar por que Tântalo tem Pélops, filho, e Hipotâmia, que é a mulher, é uma das esposas. Depois tem outra família que não é essa, gera outro tipo de tradição, de maldição e tal. Mas nessa aqui, queremos chegar em Oreste, vamos explicar por que Pélops, ele tem, mesmo ele morto, ele aparece com os dois filhos, Atreu e Tiestes. Logicamente, eu vou explicar depois que Zeus, por ser Deus, Hera, a mulher, Afrodite e tal, recupera, né? Ele, mesmo depois de morto, servido o filho para no almoço, ele recupera depois, né? Ele faz voltar o filho, né, da morte do Hades, para que possa cumprir outro tipo de papel. Então aqui ele tem, e aí é outra história que não dá para poder a gente desdobrar aqui, né? Não vamos chegar a esse entendimento dos filhos de Pélops, que era filho de Tântalo, que já herdou uma maldição. Ele tem Atreu e Tiestes. Se lembra que no vídeo, o 13º, que eu falo da família, da saga do Labides, aparece Pélops, que ele amaldiçoa Laio, o pai, o avô de Édipo. A maldição começa, você vê os intercruzamentos. Por quê? Acontece que Laio pega o filho de Pélops e tem uma relação homossexual, foge com ele, e Pélops amaldiçoa Laio
que faz com que essa maldição vá para Édipo, isso na saga do Lapidácio. Aí você vê aqui, ele representa, né, essa saga, essa família dos Atreides, e você vê que ele herda a maldição e faz passar a maldição, né, dos feitos que acontecem com ele. Então, você tem Atreu e Tieste, que são filhos de Pélopes, são gêmeos. E aí tem outras maldições que são envolvidas na disputa pelo poder. Então vamos lá. Atreu tem filhos Menelau e Agamemnon. Esse Menelau e Agamemnon são dois reis que são envolvidos na guerra de Troia. Menelau tem a esposa Helena, raptada por Paris, que era filho de Príamo, rei de Troia. E aí o seu irmão Agamemnon, que era o rei de Micenas, o general, reúne todas as forças do exército da Grécia Antiga, que era Aqueus, né? E aí tem a famosa Guerra de Troia, que antecede a esse. Provavelmente a Guerra de Troia aconteceu por volta de 1200, é a estimativa que se tem. Se é verdade ou não, né? Ela está no imaginário mítico da Grécia, e isso tem desdobramento, né? Mas Menelau, filho de Atreu, ele tem rei de Esparta, ele tem a sua esposa Helena, raptada por Paris, e aí também eu vou desdobrar, né? E seu irmão Agamemnon, que é general, o rei general que conduz as forças para o combate, para destruir Troia. Bom, Tieste é o outro ramo do filho de Pélopes, irmão de Atreu. Os dois eram gêmeos, não se tinha diferença um do outro, muito parecidos. E aqui tem Pelópia, a filha, e Egisto como neto. O interessante é que Tieste tem uma relação incestuosa com a filha Pelópia. Não sabia, mas teve um filho, Egisto, que inclusive vai ser amante da mulher de Agamenon, Clitemnestra. Ele é amante. Quando Agamenon retorna de 10 anos depois da guerra de Troia, né, que no jantar ela recebe um tapete vermelho, a mulher, Clitemnestra, né, ela mata Agamenon com seu marido, com seu amante Egisto. Isso aí gera uma verdadeira confusão que vai chegar aqui aonde a gente quer, na maldição de Orestes, que mata a mãe, Clitemnestra. E aí isso gera, dentro da tragédia grega, essa perpassar de uma geração para outra. Orestes, que herda toda essa tradição dos antepassados, ele consegue se sair, né, dessa maldição, porque aqui está inaugurando o tribunal na Grécia, tribunal jurídico. Anterior e até esse momento era a vingança, a tradição da justiça, eram os poetas velhos que eram ouvidos, eram os sábios, era o adivinho como Tirésia, que era ouvido, né? Então você não tinha, e tinha a ordália, que Michel Foucault, um filósofo dos anos 80, ele tem bastante, faleceu, ele tem bastante material, livro sobre a ordália, que é uma forma de imolação do corpo para saber a verdade. Então você passava por perversidades absurdas. Se você vivesse, era porque Deus quis. Então a ordália é isso. Então você submetido a água quente no corpo, a chicotada, não sei o que tal. Se você conseguisse viver, isso que era ordália. Foi Deus e você está com a verdade. Se você morresse, você não estava com a verdade. Esse tipo de verdade é a fundamentação de nossos trabalhos, que eu tenho, inclusive,
um livro que eu estou escrevendo e falo sobre a questão da verdade, que tem várias interpretações. Essa verdade aqui, nessa época, se chama aletheia, que não era sinônimo de mentira. A verdade era essa. Diferentemente da verdade hoje parrésia, que é essa forma de interpretação, de eu dizer da sua subjetividade, de eu aceitar a alteralidade entre as pessoas, né? Eu interpretar o ambiente social com as diferenças. Então, essa verdade parrésia não é essa verdade aletheia que está nesse mundo grego, arcaico e clássico. Então, vamos chegar a desdobrar. Tem o papel de Eletra, é uma peça importantíssima na tragédia grega, desdobrado dessa maldição. Tem a peça Ifigênia e tem a mais importante de Orestes, que ele é submetido às condições modernas do tribunal, e aí começa a ter um tribunal, o aerópago, tribunal moderno, aonde as verdades que não são aletéia, não é o poeta, não é o poeta Edo, não é o adivinho e não é a rodalha que é submetido às questões de vingança, mas sim um tribunal onde anciões, onde pessoas, onde testemunha, onde o processo existe, onde você tem verdades discutidas e se chega a sentenças. E aqui a gente vai mostrar por que Orestes escapou dessa maldição das tradições, das sagas, das tragédias gregas.